No coração do antigo Egito, onde o sol era adorado como Deus, e o brilho do ouro refletia o poder dos homens, vivia uma jovem envolta em mistério e destino. Seu nome era Azenate, filha de Potífera, o grande sacerdote de On, a cidade do Sol, onde os templos erguiam-se como colossos e as preces ecoavam em nome de deuses que não respondiam. Cresceu entre colunas douradas e cânticos sagrados, ensinada desde cedo a reverenciar divindades que dominavam o Egito com promessas de glória e eternidade. Seu mundo era feito de incenso, símbolos e rituais, e ela nunca havia imaginado que sua fé seria abalada, não por guerra nem por poder, mas por amor. Os dias de Azenate seguiam previsíveis, marcados pelo ritmo das oferendas e das celebrações ao deus Ra. Sua beleza e inteligência eram comentadas nas cortes, e todos sabiam que seria destinada a um casamento nobre, selando alianças que manteriam a influência de sua família. Mas o Egito estava prestes a viver dias incomuns. O faraó, perturbado por sonhos que nenhum sábio conseguia decifrar, chamou à sua presença um prisioneiro hebreu. Um homem que havia descido ao fundo da escuridão e de lá fora levantado pela mão de um Deus invisível. Seu nome era José, um escravo esquecido, agora transformado em governador do Egito, senhor de decisões e de destinos. O faraó, impressionado por sua sabedoria, o honrou com riquezas, poder e uma esposa, a própria filha do sacerdote de Om. Assim, Azenate foi entregue a José, não por amor, mas por decreto real. Dois mundos opostos se encontravam. Ela, filha dos deuses de pedra, ele, servo do Deus vivo. No início, o convívio entre ambos era uma dança silenciosa entre respeito e distância. Azenate observava aquele homem diferente de todos que já conhecera. José não oferecia incenso, não invocava nomes de múltiplas divindades. Ele orava a um único Deus, invisível, mas real. Sua fé era simples, mas firme, e sua paz inexplicável. Enquanto o palácio pulsava com o luxo dos rituais egípcios, José mantinha um altar invisível dentro de si. E essa diferença começou a intrigar Azenate. Ela tentava compreender de onde vinha aquela força serena. Não era medo, nem superstição, era fé viva, que resistia à opulência e ao vazio dos templos de pedra. No silêncio das noites, enquanto o vento sussurrava entre as colunas do palácio, Azenate sentia crescer em seu coração uma dúvida, e junto dela, uma sede. Por que o Deus de José parecia tão presente, mesmo sem imagem, sem altar, sem oferendas? Por que, ao olhar para ele, ela sentia paz, quando tudo o que conhecia só lhe trouxera temor? O tempo passou, e a convivência transformou o que era curiosidade em desejo, desejo de compreender, de crer, de encontrar o mesmo Deus que sustentava aquele homem. José jamais a forçou a mudar. Sua fé não era imposta, era vivida. E essa vivência foi o maior sermão que Azenate já ouviu. Certa noite, quando o céu sobre o Egito se cobriu de estrelas, ela se afastou do palácio, caminhou até o rio, o mesmo que refletia o brilho do sol durante o dia, mas agora se tornava um espelho de sombras e luzes. Ali, Azenate ergueu os olhos e, pela primeira vez, falou não aos deuses de ouro, mas ao Deus que José servia. Suas palavras foram simples, mas sinceras. Se tu és o Deus de José, vê-me, limpa-me do que fui, e ensina-me o teu caminho. Naquele instante algo dentro dela mudou. Nenhuma estátua respondeu, nenhum som ecoou, mas a paz que desceu sobre sua alma foi mais real do que qualquer voz. Azenate compreendeu que não estava sozinha. O Deus de José, o Deus vivo, a havia encontrado. Os dias seguintes trouxeram uma nova mulher. As imagens de pedra perderam o brilho diante da luz que agora ardia em seu coração. Ela não precisava mais de templos, porque havia se tornado um, e dessa transformação silenciosa nasceram frutos eternos. De seu ventre vieram 2 filhos, Manassés e Efraim. 2 nomes que carregavam significados de cura e prosperidade, 2 testemunhos vivos da fidelidade de Deus. Aquela mulher,
Antes, moldada pela idolatria, agora educava seus filhos na fé do Deus de Israel. O lar de José e Azenate se tornou símbolo de algo maior, a união entre a graça e o improvável. O que o faraó havia planejado como política, Deus transformou em propósito. E através dessa união, o próprio plano divino se expandiu. Porque dos filhos de Azenate e José, surgiriam tribos que herdariam as promessas feitas a Abraão. No fim de sua vida, quando o silêncio envolvia o palácio e o passado parecia distante, Azenate olhou para trás e compreendeu. Nenhuma escolha humana era maior do que o propósito de Deus. Ela havia nascido entre ídolos, mas caminhava agora sob a luz do Deus vivo. E é nesse contraste que sua história brilha. Uma mulher que não falou, mas cuja fé ecoou por gerações. Seu nome aparece poucas vezes nas Escrituras, mas sua influência atravessou séculos. Porque o que Deus toca, nem o tempo apaga. Azenate nos ensina que a graça não escolhe berço. Ela escolhe corações dispostos, que o passado não define o destino, e que até o silêncio pode ser o cenário de um milagre. A mulher que um dia se ajoelhou diante de deuses de pedra se levantou para andar ao lado do Deus vivo. E sua vida, unida à de José, tornou-se ponte entre mundos, prova viva de que o amor divino pode transformar até as histórias mais improváveis em testemunhos eternos. E assim, no coração do Egito, entre templos e desertos, nasceu uma nova fé, não feita de ouro, mas de entrega. Azenate não apenas caminhou com José sob o Deus vivo, ela caminhou com Deus, e seu nome, silencioso nas páginas da Bíblia, continua a sussurrar até hoje. Nenhum passado é grande demais para o perdão de Deus, e nenhum coração é pequeno demais para ser escolhido por Ele. O vento do deserto soprava quente sobre as muralhas do palácio, trazendo consigo o murmúrio distante das caravanas que cruzavam o Nilo. Azenate, agora esposa do governador do Egito, contemplava o horizonte com um misto de reverência e inquietação. O sol, que um dia ela chamara de Deus, ainda brilhava com a mesma intensidade, mas algo dentro dela havia mudado. Agora, aquele brilho não era mais divino, era apenas um lembrete da criação de um Deus maior, invisível, mas real. José observava-a de longe. Havia aprendido a reconhecer os momentos em que ela mergulhava em silêncio. Não um silêncio vazio, mas o silêncio de quem está aprendendo a escutar algo novo dentro de si. Ele se aproximou devagar e, com um sorriso sereno, disse: "O sol é forte hoje." Ela respondeu sem desviar o olhar: "Sim, mas já não o vejo como antes." José sorriu, compreendendo sem precisar de mais palavras. Azenate não estava apenas mudando de crenças, estava sendo transformada. Nos dias que se seguiram, o Egito prosperava. Os celeiros transbordavam de trigo, as colheitas eram fartas e o povo festejava. Mas José sabia que os anos de fome se aproximavam. E era nesse tempo de abundância que ele mais falava sobre prudência, sobre fé e sobre confiar no Deus que havia revelado os sonhos de Faraó. Azenate o escutava em silêncio, admirando o modo como cada palavra dele soava diferente. Não como discurso político, mas como verdade. Certa tarde, ao passear pelos jardins, Azenate ouviu duas servas conversando sobre os deuses. Elas falavam das oferendas, dos rituais e da força que acreditavam vir do templo de Om. Por um instante, Azenate quase se aproximou para corrigir o que ouvia, mas conteve-se. Sorriu e continuou andando, pensando em como sua visão havia mudado. Antes, ela seria a primeira a se juntar àquelas orações. Agora, sentia compaixão. Quantas vezes eu mesma adorei o silêncio das pedras, pensou. Quantas vezes busquei respostas onde só havia eco. Naquela noite, ela se recolheu ao quarto e, em vez de acender o incenso, ajoelhou-se no chão frio. As mãos tremiam e os olhos se encheram de lágrimas. "Senhor de José", sussurrou, "eu não te vejo, mas te sinto. Ensina-me a te servir." E pela primeira vez, não foi medo o que dominou seu coração, mas paz. Azenate chorou, não de culpa, mas de libertação. Com o passar dos meses, sua fé floresceu em gestos simples. Ela começou a cuidar dos servos com ternura,
a distribuir comida aos pobres, a ouvir as dores daqueles que vinham ao palácio em busca de ajuda. José a observava, em silêncio, e via em cada ato dela a prova viva de que Deus agia mesmo quando ninguém percebia. Quando a notícia da fome se espalhou pelas terras vizinhas, o Egito tornou-se refúgio. Homens e mulheres de todas as nações vinham em busca de alimento e de esperança. José, guiado por Deus, organizava tudo com justiça e sabedoria. Mas por trás de cada decisão, havia uma mulher orando em silêncio, pedindo que o Altíssimo lhe desse discernimento e força para sustentar o homem que ela amava. Asenate não era mais a filha do sacerdote. Era agora a esposa de um homem escolhido por Deus, e mais do que isso, uma filha do próprio Deus. Em uma manhã ela acordou sentindo o peso da vida pulsando dentro de si. Estava grávida. José, ao saber, se emocionou. Abraçou-a e chorou. "O Senhor foi bondoso conosco", disse ele. E assim nasceu Manassés, nome que José deu em memória da dor transformada. "Deus me fez esquecer o sofrimento da casa de meu pai." Asenate olhou para o pequeno bebê e sorriu. Naquele olhar havia mais do que ternura materna. Havia gratidão. Ela compreendia que aquele filho era um símbolo. O Deus que tirara José do poço e o levara ao trono, agora estava também escrevendo sua própria história de redenção. Anos depois veio o segundo filho, Efraim. José explicou: "Porque Deus me fez prosperar na terra da minha aflição." E Asenate entendeu. Os nomes não eram apenas recordações, eram profecias. Enquanto embalava os filhos, ela pensava em tudo o que deixara para trás: os altares, os cânticos, o ouro, as imagens, e percebia que nada daquilo lhe havia dado a paz que agora sentia. A verdadeira riqueza estava ali, no pequeno lar construído em meio a uma terra estrangeira, sustentado pela fé em um Deus que não precisava ser visto para ser real. O tempo passou, e Asenate começou a ensinar seus filhos sobre o Deus de Israel. Falava-lhes de como ele havia libertado seu pai da prisão, de como transformara o mal em bem, e de como até os sonhos que pareciam distantes eram parte de um propósito maior. José ouvia de longe e sorria. Sabia que Deus havia feito mais do que lhe dar poder e posição. Havia dado a ele um lar redimido, uma esposa transformada e uma geração que continuaria o legado da fé. Mas a história de Asenate não era feita apenas de tranquilidade. Havia ainda dias de dúvida, de saudade, de lembranças do que fora. Em momentos assim, ela caminhava até os campos, longe dos olhos do palácio, e falava com Deus em voz baixa: "Eu te agradeço por ter me encontrado, mesmo quando eu não te procurava." Foi em uma dessas caminhadas que José a encontrou chorando. Aproximou-se e perguntou: "Por que choras?" Ela respondeu: "Porque às vezes ainda me lembro de quem eu era, e temo não ser digna do que o Senhor me deu." José a tomou pelas mãos e respondeu com ternura: "Asenate, Deus não escolheu você por quem era. Ele a escolheu por quem sabia que se tornaria." Aquelas palavras ficaram gravadas no coração dela como uma canção. E assim, a filha do sacerdote Dion passou a caminhar sob o sol que antes adorava, mas agora apenas admirava, como quem contempla a obra do Criador e sorri em silêncio, sabendo que a luz que a guiava já não vinha do céu, mas de dentro. Os anos passaram, e o Egito mergulhou nos tempos de fome, exatamente como Deus havia revelado a José. Asenate via o movimento incansável do marido, sua sabedoria em meio ao caos, sua calma enquanto o povo se desesperava. O palácio, antes símbolo de luxo e poder, agora se tornava um centro de compaixão e provisão. De todas as terras vinham homens e mulheres, com rostos marcados pela escassez e olhos cheios de esperança. José os recebia um a um, com o mesmo olhar firme que tinha quando interpretara os sonhos do faraó. Asenate observava tudo de longe, sentindo que algo profundo estava prestes a acontecer. Não era apenas o Egito que se transformava, era o destino de muitas nações. Um dia, os servos anunciaram a chegada de um grupo de estrangeiros vindos de Canaã. Homens simples, cansados da viagem, buscando alimento. Quando José os viu, seu coração disparou. Eram seus irmãos, aqueles que o haviam vendido, que o haviam lançado na escuridão da rejeição. Asenate notou a mudança no olhar do marido. Ele ficou imóvel por instantes e depois,
Sem revelar quem era, ordenou que trouxessem os estrangeiros à sua presença. Os anos haviam passado, mas as feridas antigas pareciam despertar. Asenate sentiu o peso da tensão no ar. Mais tarde, ao reencontrá-lo em seus aposentos, viu que ele chorava em silêncio. Eles vieram, disse ele com voz embargada. Os meus irmãos. Ela se aproximou e tocou-lhe o ombro com delicadeza. E o que fará? José respirou fundo. O que Deus me ensinou. Não vim a este lugar para retribuir o mal, mas para cumprir o propósito dele. Asenate compreendeu. Era ali, diante da dor antiga, que a fé de José seria novamente provada. E ela, ao seu lado, sentia-se parte daquela história maior. Nos dias seguintes, ela observou José agir com prudência. Ele testava o coração dos irmãos. Falava-lhes através de intérpretes, e enquanto todos acreditavam estar diante de um governador egípcio, ela sabia que aquele homem carregava algo muito maior que um título. Naquela noite, quando José voltou ao quarto, Asenate o esperava com as lâmpadas acesas. Não é fácil olhar para quem nos feriu, disse ela. Mas às vezes é nesse olhar que Deus mostra o quanto já nos curou. José sorriu. Eles não me tiraram do poço, respondeu. Mas Deus o usou para me colocar aqui. O dia do reencontro verdadeiro chegou. Os irmãos estavam novamente diante dele. E desta vez José não conseguiu conter as lágrimas. Eu sou José, disse com voz trêmula. O irmão que vocês venderam ao Egito. O silêncio foi absoluto. Nenhum som além do eco das palavras. Asenate de longe observava o momento com o coração apertado. José chorava alto. Os irmãos se ajoelhavam e o passado finalmente se dissolvia sob o peso do perdão. Mais tarde, quando José voltou ao palácio, encontrou Asenate esperando-o à porta. Ele a abraçou exausto, mas em paz. Agora entendo tudo, disse ele. Deus me enviou antes deles para preservar vidas. Ela o olhou com ternura e respondeu. E você preservou mais do que vidas. José preservou o propósito de Deus em meio à dor. Nos dias seguintes, o Egito se encheu de movimento. A família de José viria morar ali, e Asenate se preparava para recebê-los. Ela sabia o que significava acolher aqueles homens. Era mais do que hospitalidade, era reconciliação. Quando Jacó, o pai de José, finalmente chegou, Asenate o recebeu com respeito e reverência. Ele a abençoou, e suas palavras soaram como uma confirmação divina. Que o Deus de Abraão e de Isaque seja contigo, filha. Asenate chorou ao ouvir aquilo. Era como se Deus, através de Jacó, selasse o que já havia nascido dentro dela. A mulher que um dia viveu entre ídolos agora era chamada de filha pela linhagem da promessa. Os anos seguintes trouxeram paz. A casa de José e Asenate se tornou refúgio para muitos. Seus filhos cresceram fortes, aprendendo tanto a sabedoria do pai quanto a ternura da mãe. Manassés herdou o equilíbrio e o discernimento de José, enquanto Efraim carregava a sensibilidade e a fé da mãe. Mas o tempo, inevitável, começou a mudar o cenário. Jacó envelhecia, e José sabia que o fim de seu pai se aproximava. Um dia foi chamado à tenda onde Jacó repousava. Asenate o acompanhou até a porta, mas permaneceu do lado de fora. Ouviu as vozes ao longe, o tom de despedida e percebeu que aquele momento era sagrado. Quando José voltou, seus olhos estavam marejados, mas serenos. Meu pai abençoou nossos filhos, disse ele. Deus me deu mais do que eu pedi, Asenate. Me deu uma nova chance e uma nova história, e você foi parte dela. Ela sorriu, tocando-lhe o rosto. E Deus me deu algo que nunca busquei, a verdade. Os dias de luto vieram, mas também os dias de paz. José cumpriu o desejo do pai e levou seus ossos de volta à terra de Canaã. Quando retornou, o Egito o recebeu como herói. Mas Asenate sabia, o verdadeiro triunfo não estava nas glórias externas, mas na fidelidade interior. Com o tempo, ela começou a registrar em tábuas e papiros pequenos trechos de sua jornada, não como quem escreve uma história para ser lida, mas como quem deixa um testemunho silencioso, palavras curtas mas profundas. O Deus vivo me encontrou. Não o busquei, mas ele me viu. E ao lado de José, aprendi que a fé não é herança de sangue, mas de entrega. Essas palavras guardadas entre seus pertences seriam descobertas muitos anos depois. E nelas ecoaria o coração de uma mulher que, sem precisar de títulos, foi usada para unir dois mundos, duas culturas e um único propósito, e assim,
Asenate, filha do Egito, tornou-se também filha da promessa. Sua vida, como o deserto que um dia a cercou, foi transformada em terra fértil. Onde antes havia idolatria, agora havia fé. Onde havia silêncio, agora havia redenção. O tempo, impiedoso e silencioso, passou sobre o Egito como o vento que muda as dunas do deserto. Os anos de prosperidade deram lugar à calmaria, e o nome de José se tornara sinônimo de sabedoria em todo o reino. Asenate, já com cabelos prateados e olhar sereno, contemplava os dias que restavam com gratidão. O palácio não era mais o mesmo. O brilho do ouro e o eco das vozes jovens haviam se tornado lembranças. Agora, o som predominante era o das folhas balançando nos jardins e das orações que ela sussurrava todas as manhãs ao Deus que aprendera a amar. Asenate já não precisava de provas, nem de sinais. Sua fé havia amadurecido como o trigo nas planícies do Nilo, firme, dourada, pronta para a colheita. O Egito a conhecia como a esposa do governador, mãe de 2 filhos honrados, mas poucos sabiam da profundidade da sua transformação. A mulher que um dia curvou-se diante de ídolos de pedra, agora caminhava ereta diante do Deus invisível, confiante de que ele a via e a ouvia. José, por sua vez, continuava a exercer sua função com a mesma integridade de sempre. Mas havia em seus olhos o cansaço dos que já viram demais, a saudade do pai, o peso da responsabilidade e a serenidade de quem compreendeu o propósito da própria dor. À noite, quando o silêncio dominava o palácio, Asenate se deitava ao lado dele e por vezes ouvia-o murmurar orações em hebraico, o idioma de sua infância. Ela fechava os olhos e sorria, acompanhando as palavras em pensamento, como quem se unia ao mesmo Deus em 2 línguas diferentes. Certa tarde, José voltou dos campos e encontrou Asenate escrevendo. Ela já tinha o hábito de registrar suas reflexões, mas aquele pergaminho parecia especial. "O que escreve, minha amada?" perguntou ele. Ela levantou o olhar e respondeu com suavidade. "Escrevo o que aprendi com você. E com Deus." Ela então leu um trecho. "Há um Deus que transforma feridas em caminhos e lágrimas em sementes. Eu o encontrei não no templo, mas no deserto do meu coração. E quando aprendi a chamá-lo de Senhor, descobri que ele já me chamava pelo nome." José sorriu, emocionado. "Você fala como os profetas do meu povo." "Não," respondeu ela. "Falo como alguém que foi alcançada pela graça." Os filhos já estavam crescidos. Manassés havia se tornado um homem de sabedoria, conselheiro e pacificador. Efraim, o mais jovem, herdara o espírito sonhador do pai e o coração compassivo da mãe. Asenate os observava com ternura e dizia: "Deus é fiel, que vocês nunca se esqueçam disso, mesmo quando o Egito esquecer." Com o tempo, o reinado do faraó que amava José chegou ao fim. Um novo governo se levantou, e o Egito começou a mudar. José ainda era respeitado, mas os ventos da política e do orgulho humano começavam a soprar de forma diferente. Asenate percebia em silêncio que os dias de tranquilidade estavam se esgotando. Ainda assim, sua confiança permanecia firme. "O Deus que nos sustentou na fome", dizia ela, "nos sustentará na mudança." Um dia, já debilitada, Asenate pediu para caminhar até os jardins. Os servos tentaram impedi-la, temendo por sua saúde, mas ela insistiu. "Quero ver o sol pela última vez", disse. José a acompanhou, apoiando-a com cuidado. Caminharam juntos até o mesmo lugar onde, anos atrás, haviam se encontrado pela primeira vez. O vento quente tocava o rosto dela, e o Nilo brilhava como um espelho distante. "Lembra-se", disse José, "de quando você me disse que o sol era seu Deus?" Asenate sorriu. "Lembro, e lembro também do dia em que descobri que o Criador do sol é que merecia minha adoração." José segurou sua mão e respondeu com voz trêmula: "E eu me lembro do dia em que Deus me mostrou que até no Egito ele podia plantar fé verdadeira. Em você." Asenate fechou os olhos por um momento e respirou fundo. "Quando eu partir", disse ela, "não chore, porque agora eu sei para onde vou. Não voltarei para o templo de On, nem para os deuses do passado. Voltarei para o Deus que me chamou pela graça e isso me basta." Poucos dias depois, Asenate adormeceu serenamente, enquanto José orava ao seu lado. Não houve dor nem medo, apenas paz. A mesma paz que a acompanhara desde o dia em que trocou a idolatria pela fé.
José chorou, mas não com desespero, chorou com gratidão. Sabia que o amor que haviam vivido não era apenas humano, era espiritual, era eterno. Ele sepultou Asenate em um jardim próximo ao palácio, em um lugar onde o sol nascia primeiro. Sobre o túmulo mandou gravar uma frase simples, mas carregada de verdade. Aqui descansa Asenate, filha de On, esposa de José, serva do Deus vivo. Anos depois, quando José também partiu, seus filhos guardaram as histórias dos pais como tesouros. Manassés contava sobre a força do pai, e Efraim falava sobre a fé da mãe. E assim, o legado deles cruzou gerações até alcançar o povo que sairia do Egito séculos depois, levando consigo não só os ossos de José, mas também as memórias de uma mulher estrangeira que se tornara parte da promessa divina. E dizem que, nas noites silenciosas do deserto, quando as estrelas cobrem o céu e o vento sopra suave, ainda se ouve o eco de uma voz feminina sussurrando orações antigas em meio à areia. Uma voz que não pertence ao Egito nem a Canaã, mas ao coração de Deus. O tempo apagou os rastros de reinos e faraós, mas não conseguiu apagar as histórias que Deus escreveu com mãos invisíveis. O Egito ergueu novas dinastias, o deserto cobriu palácios, e os rios mudaram de curso, mas entre as areias eternas, o nome de Asenate permaneceu como um sussurro divino, não nos livros dos poderosos, mas no coração dos que creem que Deus pode transformar qualquer alma, mesmo aquela que nasceu distante da verdade. A história de Asenate é mais do que um relato de amor entre uma princesa egípcia e um homem hebreu. É uma metáfora viva daquilo que o Criador faz quando encontra um coração disposto a ser moldado. Ela nasceu entre ídolos e morreu na presença do Deus vivo. Cresceu cercada de luxo, mas descobriu que a verdadeira riqueza estava em uma fé simples. E ao lado de José, provou que o amor que nasce da fé não apenas une pessoas, ele muda destinos. Imagine o contraste. O Egito, com suas pirâmides erguidas em homenagem a deuses que nunca falaram. E no meio de tudo isso, uma mulher que aprendeu a ouvir a voz do Deus invisível. Ela não precisou de milagres espetaculares, nem de relâmpagos caindo do céu. O milagre aconteceu dentro dela, o maior de todos, o da transformação. Asenate descobriu que o verdadeiro poder não está nas coroas, nos templos ou nas riquezas. Está em escolher confiar mesmo quando não se vê. Está em entregar o controle da própria vida a um Deus que escreve histórias que nem sempre entendemos no início, mas que sempre fazem sentido no fim. E talvez seja esse o maior legado de Asenate. Ela nos mostra que fé não é herança, é decisão. Que ninguém nasce pronto para crer, mas todo mundo tem dentro de si a semente da eternidade, esperando o toque do Criador para florescer. Ela era filha do Egito, mas o próprio Deus a escolheu para ser parte da linhagem da promessa. E através dela, ele nos ensina que a graça não tem fronteiras. Quantas vezes nós também erguemos nossos próprios deuses, ambições, vaidades, medos, orgulho? Quantas vezes adoramos o brilho do que passa, esquecendo a luz do que é eterno? A Asenate também viveu assim, até que um encontro mudou tudo. O mesmo Deus que transformou o deserto dela em jardim, pode transformar o nosso também, se deixarmos. José e Asenate são lembrados como símbolos de fidelidade e propósito, mas acima de tudo, são o retrato do amor redentor. O amor que perdoa, que reconstrói, que espera. O amor que nasce da fé e floresce no tempo certo. O amor que vem de Deus. E quando o sol se põe sobre as ruínas do antigo Egito, talvez ainda exista um lembrete silencioso entre as pedras e o vento, que não há passado tão escuro que o Deus da luz não possa iluminar, que não há coração tão distante que ele não possa alcançar, que a fé, mesmo nascida em meio ao paganismo, pode se tornar o elo entre a terra e o céu. Asenate partiu, mas seu legado ecoa em cada alma que decide abandonar o que é vazio para abraçar o que é eterno. Ela é prova de que Deus não escolhe os perfeitos. Ele aperfeiçoa os escolhidos. E assim, enquanto as gerações passam e o tempo se dissolve, a mensagem dela permanece viva. A verdadeira fé não é ver para crer. É crer e então ver. No fim, essa é a moral da história. O Deus de José é também o Deus de Asenate, o Deus que transforma inimigos em irmãos, escravos em governadores e estrangeiros em filhos. O Deus que escreve novas histórias, mesmo quando o mundo acredita que já é o fim.
Então, se hoje você se sente perdido, distante ou indigno, lembre-se de Asenat, porque o mesmo Deus que a encontrou no Egito pode te encontrar onde você estiver. E é nesse encontro que começa toda a verdadeira redenção. Não importa de onde você veio, importa para onde Deus está te levando. E às vezes ele te tira do templo errado, apenas para te levar ao lugar onde o amor dele pode finalmente te alcançar.